Boa noite. O Band Cidade começa falando de Olimpíada Rio 2016. Faltam apenas 3 dias para o início das partidas de futebol da primeira fase do torneio olímpico, que vão ser disputadas aqui em Manaus. A competição começa antes mesmo da cerimônia de abertura, marcada para a próxima sexta-feira. Segundo o Comitê Olímpico Estadual, mais de 70% dos ingressos para os Jogos na Arena da Amazônia já foram vendidos e a procura continua. O ponto de vendas, montado no Centro de Convenções Vasco Vasques, ao lado da Arena da Amazônia, começa a ficar mais movimentado à medida que se aproxima o início dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Nós temos aí ingresso a partir de R$40. Se você for estudante ou maior de 60 anos, você paga R$20, que é metade. E o ingresso mais caro da Arena da Amazônia é R$100. Se for estudante, paga R$50. E se for mais de 60, também R$50. Este casal de holandeses aproveitou a estadia em Manaus para ver as partidas entre Suécia e Colômbia e Nigéria contra Japão. A torcida já está definida. Vai ser para a Colômbia. O ponto de vendas funciona todos os dias da semana, das 9 horas da manhã às 9 horas da noite. Quem adquirir os ingressos pela internet também precisa vir retirar o bilhete. Cláudio aproveitou para comprar as entradas para toda a família. É uma oportunidade ímpar assistir jogos da Olimpíada aqui no Amazonas, né? Então isso vai ser é marcante para nós, né? E outra coisa, o preço está acessível também. Acessível o preço, então para nós é uma satisfação. Deu para comprar para a família toda? Deu, compramos todos os jogos. Todos os jogos. E como as partidas são duplas, o ingresso dá direito a assistir 2 jogos. Essa aqui é o diferencial, você vai comprar um ingresso e assistir 2 jogos, né? Porque todos os jogos aqui são rodada dupla, começando sempre às 18 horas e terminando às 23 horas, com intervalo de 1 hora entre um jogo e outro. Em média, já foram vendidos 26 mil ingressos para cada dia de jogos na Arena da Amazônia. Uma oportunidade única, mas em dose tripla, que este torcedor diz que não poderia perder. Eu acho que ele pode ganhar 8 medalhas de ouro nessa Olimpíada do Rio, sem sonhar muito, porque o fator casa é preponderante. Foi assim com a cidade do México em 68, ganhou 3 medalhas de ouro, o México nunca tinha ganho. E a Coreia do Sul, em Seul, em 88, ganhou 15 medalhas de ouro. Então eu acho que o Brasil, o recorde de 5 medalhas de ouro em Atenas, eu acho que pode chegar pelo menos a 8 medalhas de ouro. E eu quero fazer parte dessa história. E as delegações das seleções olímpicas de futebol masculino que vão jogar aqui em Manaus começaram a chegar à capital amazonense na tarde do último sábado. Falta apenas a seleção da Nigéria. A primeira delegação a colocar os pés em Manaus foi a da Suécia. Eles desembarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta das 2 horas da tarde de sábado e chegaram a conversar com os jornalistas. O goleiro da equipe disse que para ele é uma honra participar dos Jogos Olímpicos. Naturais de um país onde faz muito frio, o técnico da seleção sueca, Håkan Eriksson, disse que precisa tirar a vantagem que tem a Colômbia e a Nigéria com relação a jogar no calor. No sábado à noite, foi a vez da delegação do Japão desembarcar em solo amazonense, onde foram recebidos por uma pequena torcida no saguão do aeroporto. Os japoneses vieram de Goiânia, onde enfrentaram a seleção brasileira na tarde de sábado em um amistoso e perderam a partida por 2-0. Já os colombianos chegaram em Manaus na madrugada de domingo. Quem estava no saguão ainda viu as meninas da seleção de futebol do país vizinho, que fizeram uma conexão aqui em Manaus antes de seguirem para Belo Horizonte. A torcida fez festa para recepcionar os jogadores e comissão técnica. De todas as seleções masculinas que vão jogar aqui na Arena da Amazônia, apenas a Nigéria ainda não desembarcou em Manaus. De acordo com o Comitê Olímpico, a previsão de chegada dos nigerianos aqui na cidade é amanhã, no início da noite. E também a partir de amanhã, a Praia da Ponta Negra vai se tornar o ponto de encontro das torcidas. Assim como a FanFest durante a Copa do Mundo de 2014, na Olimpíada também vai ter muita festa durante o Live Site. A programação cultural, que inclui várias atrações nacionais, começa nesta terça-feira. Os tapumes já foram colocados na área reservada para o Live Site. O evento, com diversas programações culturais, começa nesta terça-feira.
Amanhã, a partir das 6 horas da tarde, a gente vai estar funcionando em caráter experimental, mas teremos diversas atrações, bandas locais como Overload, Shot Real, enfim, grandes bandas estarão tocando aqui no nosso live site. O anfiteatro recebe os últimos ajustes, telão e equipamentos de som instalados. A programação por aqui, a partir do dia 3, na quarta-feira, começa às 10 da manhã e só termina às 10 da noite. E durante toda a Olimpíada, atrações locais e nacionais passarão pela Ponta Negra. Psirico vai estar aqui também, uma atração nacional, estará se apresentando junto com diversas outras locais. E ao longo do nosso live site, que vai até o dia 21, nós teremos Vanessa da Mata, quinta-feira, jogo em Manaus, teremos 11h20, Shima Roots, teremos diversas outras bandas. A entrada no evento é gratuita e será monitorada por um forte esquema de segurança. Eleições 2016. O PRB, que tem o deputado federal Silas Câmara como pré-candidato à prefeitura de Manaus, anunciou esta manhã o nome do pré-candidato a vice em coligação com o PSC. Em um hotel da zona centro-sul da capital, o PRB, que tem como pré-candidato à prefeitura de Manaus o deputado federal Silas Câmara, anunciou hoje que a chapa tem coligação com o Partido Socialista Cristão. Foi também durante o evento que o coronel da Polícia Militar, Amadeu Soares, filiou-se ao partido e assumiu o posto de pré-candidato a vice-prefeito da capital. Um homem com profundo conhecimento de Manaus, compromisso comunitário ao extremo, profundo conhecedor da segurança pública e um planejador estratégico que realmente impressiona. Amadeu Soares tem 46 anos de idade e há 27 trabalha na PM. Durante o governo Omar Aziz, foi coordenador do programa de policiamento Ronda no Bairro. A confirmação da chapa para concorrer à prefeitura de Manaus deve acontecer no próximo dia 5. Parte do corpo de uma mulher foi encontrada em um lixão na manhã desta segunda-feira no Distrito Industrial 2, na zona leste de Manaus. A vítima, ainda não identificada, estava sem a parte inferior, que ainda não foi encontrada. Nenhum suspeito foi identificado até o momento e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros apresentou esta manhã um dos suspeitos de participar da morte de um ex-presidiário ocorrida na semana passada no estacionamento de um shopping na zona leste de Manaus. Outros 2 suspeitos seguem foragidos. As imagens das câmeras de segurança do shopping ajudaram na identificação dos suspeitos. Na última quarta-feira, Tiago do Amaral Feitosa da Silva, de 25 anos, que cumpria regime semiaberto desde maio por homicídio, e mais 2 comparsas, haviam marcado o encontro com a vítima para uma suposta negociação de uma arma de fogo. O ex-presidiário Eberson Monteiro Lopes foi abordado ainda no estacionamento e executado com 8 tiros. De acordo com o delegado Ivo Martins, que conduziu as investigações, a vítima, que já respondia por 2 homicídios, pertencia a uma facção criminosa rival ao grupo de Tiago e dos outros 2 suspeitos. Na delegacia, Tiago disse ter sido ameaçado de morte pela vítima. Os outros 2 foragidos já estão com o mandado de prisão em aberto. Um vendedor autônomo foi assassinado na noite deste domingo durante uma tentativa de assalto na zona centro-sul de Manaus. Carlos Eduardo Nascimento Normando, de 23 anos, foi atingido por 3 tiros no momento em que tentou defender o irmão das ameaças do assaltante, porque ele não conseguia tirar o celular do bolso. O suspeito, que ainda não foi identificado, fugiu sem levar nada. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O caso também deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta terça-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens. As temperaturas variam entre 25 e 35 graus. Em Fonte Boa, o tempo fica encoberto e a possibilidade de chuva. Mínima de 24 e a máxima não passa dos 29 graus. Em Manicoré, a previsão é de sol intenso e as temperaturas variam entre 24 e 37 graus. Em Barcelos, o tempo fica encoberto e também a possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 31 graus.
A Secretaria de Portos do Brasil, órgão do governo federal vinculado ao Ministério dos Transportes, está em processo de redefinição da área do Porto Organizado de Manaus. A medida, que atende à Lei dos Portos, sancionada em 2013, prevê até cobrança de pedágio para as embarcações. A proposta inicial de delimitar a área do porto entre a Ponte do Rio Negro até o bairro Puraquequara foi alvo de críticas e a definição deve sair no mês de setembro. Das proximidades da Ponte Rio Negro até o Puraquequara. Essas são as novas poligonais da área do Porto Organizado de Manaus. Toda essa área verde que compreende o Rio Negro na frente da capital amazonense. A proposta é da Secretaria de Portos do Governo Federal, órgão ligado ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. E a medida atende à nova Lei dos Portos, sancionada em 2013. De acordo com a Secretaria de Portos, a mudança vai proporcionar uma maior segurança para a navegação aqui na área do Porto Organizado de Manaus. Mas especialistas, empresários e até a Marinha já se posicionaram contra a medida. O professor de engenharia da UEA, que participou de uma consulta pública sobre o assunto em junho deste ano, diz que a Universidade Estadual tem dados relevantes sobre o comportamento do Rio Negro na região de Manaus. Mas a Secretaria de Portos preferiu encomendar estudos de uma universidade do sul do país para embasar a proposta. Para nosso espanto, vem o governo federal e contrata a Universidade de Santa Catarina. Nada, nós não temos nada contra a competência da Universidade de Santa Catarina. Apenas questionamos que nós, como entes locais, que estudamos esses problemas há mais de 15 anos, não fomos ouvidos. Ele alerta que a Condomar, empresa que administra o porto, tem interesse em cobrar pedágio das embarcações que passarem pela nova poligonal, mas que para isso a empresa teria que fazer investimentos em infraestrutura. Uma vez delimitada a área da forma como ela está, obrigatoriamente quem passar dentro dessa área teria que pagar. A ideia é essa. Só que você cobrar de um transportador local que tem barcos que no máximo 4 metros, 5 metros de calado, é diferente de você cobrar de um navio de turismo, navio de cargas, que entre no canal, que precise de 8, 10 metros de calado e realmente precisa de orientação de tráfego dentro dessa área do perímetro molhado. Dentro da área delimitada da nova poligonal ainda existem portos privados. Este representante de um dos grupos diz que a cobrança do pedágio pode deixar as mercadorias que chegam ou saem de Manaus mais caras. A gente vem, entendeu, com a nossa assessoria jurídica e a ATP vem trabalhando forte em Brasília, justificando e demonstrando que não há nenhum tipo de prestação de serviço pela Condomar. Então, se não há o serviço, não há por que haver cobrança. E a questão de cobrança não é uma incidência diretamente nos portos, e sim as embarcações que passam por estas áreas, entendeu? Então, o que acontece? Os armadores são os donos dos navios, as barcaças que trafegam nessa região. A Marinha informou que já se posicionou sobre o assunto e que aguarda a resposta da Secretaria de Portos. A posição da Autoridade Marítima da Marinha do Brasil é a redução dessa abrangência, onde ela deve se ater realmente ao seu canal de acesso ao Porto Organizado de Manaus, onde tem a bacia de evolução, excluindo seus fundeadores que já existem e as boias de perigo isolado que temos aqui na orla de Manaus. Ou seja, com essa redução, nós teríamos aqui a exclusão dos outros terminais portuários privados e também atendendo ali a outra, como é que eu posso lhe falar, a parte das embarcações não serem cobradas a certa tarifa. Essa tarifa seria exclusiva, essa taxa seria exclusiva aos navios demandando o Porto do Organizado de Manaus. A CEP informou por meio de nota que até o momento foram recebidas dezenas de contribuições dos atores envolvidos na discussão e estas contribuições serão analisadas e respondidas no dia 19 de setembro. Se a contribuição for pertinente e observar as leis que regem o setor portuário, ela será utilizada como subsídio na construção do novo traçado da poligonal. Os órgãos envolvidos no plano de segurança para os Jogos Olímpicos em Manaus divulgaram agora à tarde o balanço das atividades da primeira etapa da operação, iniciada na semana passada e reforçada neste fim de semana com a chegada das delegações. No encontro que reuniu no Centro Integrado de Comando e Controle representantes das Polícias Civil, Militar e Federal, Forças Armadas, Manaus Trans e outros órgãos do Estado e do município, o desempenho das operações executadas nesta fase inicial foi considerado satisfatório.
A nossa operação ela começou no dia 26, a partir do dia 27 nós tivemos aí já muita movimentação em termos de ativação dos centros integrados nas instalações dos jogos, centros de treinamento, hotel tropical. Estamos agora exatamente com a varredura sendo feita na Arena da Amazônia. Durante todo o fim de semana, as operações para garantir a segurança das delegações mobilizaram centenas de colaboradores que trabalharam de forma integrada. O nosso balanço geral é que, em média, 7 mil colaboradores estão atuando. Nós temos aqui no Centro de Comando e Controle uma presença entre 35 e 50 órgãos que estão interoperando para garantir a segurança nos 3 eixos: segurança pública, defesa nacional e inteligência. Para facilitar o deslocamento das delegações, o trânsito foi um dos pontos que recebeu maior atenção. Trabalho que passou a ser reforçado também durante os treinos das seleções que acontecem antes das partidas em 3 campos da capital. Manaus Trans estará com atividade especial, trabalhando os principais corredores da cidade, de forma que todas as escoltas das delegações consigam passar no espaço de tempo que eles precisam ter, sem atrapalhar o fluxo da cidade normal. Já na Arena da Amazônia, as alterações serão apenas nos dias de jogos. O governo do estado decretou ponto facultativo a partir do meio-dia, a prefeitura decretou ponto facultativo no dia, de forma que a população já comece a se organizar para que nesses dias de jogos, principalmente para os moradores da zona norte da cidade, não sigam pela Avenida de Djalma Batista nem pela Constantino Neri, que optem sair do centro da cidade pela Rodrigo Otávio, acessando assim a Avenida das Torres até a zona norte da cidade de Manaus. Esse é o melhor caminho. Já estão selecionadas as candidatas que vão disputar o Miss Amazonas 2016, o concurso que vai escolher a mulher mais bonita do estado e que será representante do Amazonas no Miss Brasil, está marcado para este mês. Para a edição deste ano, foram selecionadas 12 candidatas que vão representar a capital e o interior. 9 delas foram apresentadas neste fim de semana na sede da Band Amazonas. A partir de agora, elas já começam a ser avaliadas pela coordenação do concurso. Nós teremos mais alguns encontros, essas etapas equivalem realmente à avaliação delas, de postura, comportamento, sobretudo pontualidade, compromisso com a marca do Miss Amazonas, com a Band, com a B-Emotion, e o principal é realmente sentir nessas garotas o desejo de ser a representante do maior estado do Brasil. Este ano, o concurso de beleza mais tradicional do estado será apresentado pela Miss Amazonas 2013. No primeiro contato com as candidatas, Tereza Azedo destacou a responsabilidade do título e principalmente a emoção de poder representar o Amazonas no Miss Brasil. Eu espero que vença a mais capaz, a que consiga representar fielmente a cultura do Amazonas. Independente de ter trazido o título de Miss Brasil ou não, eu fiquei muito feliz com a minha representação como Miss Amazonas, e não há felicidade maior do que você estar lá no estado que é apresentado o Miss Brasil e você não ser chamada pelo seu nome, você ser chamada pelo Amazonas. Então isso para mim foi mais gratificante do que tudo. O sonho de conquistar o título de mulher mais bonita do estado é compartilhado pelas candidatas, e nem mesmo a experiência em outros concursos diminui a expectativa em busca da coroa. Por eu ser ainda do interior do Amazonas, de Parintins, eu ainda não tinha uma noção de como era maravilhoso estar num concurso de beleza. Então, quando eu cheguei, para mim era tudo muito novo, mas hoje eu me sinto preparada para estar representando o nosso estado num concurso nacional. Cada concurso é diferente do outro, né? É uma preparação diferente, o corpo, a beleza é uma beleza diferente. Então, Miss Amazonas já que é uma postura mais princesa, mais Miss, magrinha. Então, já desde o começo do ano que eu venho me preparando, a expectativa é muito grande. E as próximas etapas do concurso que vai eleger a sucessora da atual Miss Amazonas, Carol Toledo, você vai sempre acompanhar pela tela da Band e também pelas redes sociais da Band Amazonas. E vamos voltar a falar da Olimpíada Rio 2016. A seleção do Japão realiza nesse momento o primeiro treino na capital, já que o previsto para ontem foi cancelado.
Já as seleções olímpicas da Colômbia e Suécia voltaram a treinar esta tarde. E apesar da tentativa de alguns torcedores, os treinamentos não são abertos ao público. A Colômbia realizou esta tarde o seu segundo treinamento aqui em Manaus. A atividade foi realizada no campo do Clube do Trabalhador do SESI, na Zona Leste. O treinador da equipe, técnico Carlos Pisces, liberou imagens apenas do início do treino, cerca de 30 minutos, enquanto os jogadores realizavam o aquecimento. E para a tristeza dos torcedores, a delegação não permitiu a presença de público. Não, infelizmente não consegui, não. É muita segurança. Já no domingo foi diferente. O primeiro treino da equipe colombiana no estádio Ismael Benigno teve sim a presença de torcedores. Luiz Fernando, que é colombiano, mas mora em Manaus há 9 anos, trouxe a família para ver de perto os compatriotas. Quero ter essa oportunidade de vê-los aqui e quinta-feira estarei lá no estádio vendo o partido contra a Suécia. O filho de Luiz nasceu em Manaus, mas foi contagiado pelo pai. Jogar Brasil e Colômbia, para quem você torce? Para a Colômbia. A segunda parte do treino da Colômbia foi de portões fechados, mas os torcedores que ficaram do lado de fora ainda conseguiram acompanhar a movimentação no gramado. E sem a presença de torcedores, a seleção olímpica da Suécia treinou no estádio Carlos Amit neste domingo e também nesta segunda-feira. Os jogadores acostumados com o clima frio do norte europeu sentiram bastante o calor de Manaus. No domingo, eles treinaram com bola e também fizeram um treino físico. Já a seleção japonesa está, neste momento, treinando também no campo do Clube do Trabalhador do SESI, na zona leste de Manaus. E você vai conhecer agora a história de um colecionador amazonense que tem guardado em casa raridades das Olimpíadas. São publicações e selos que também resgatam a história do maior evento esportivo do planeta. Opa, tudo bem? Tudo bem. O senhor é o seu Jorge? Sim. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Sou o Caio da TV Bandeirantes? Ok. O senhor que é colecionador de selos? Exatamente. A gente pode conversar um pouco? Por que não? Obrigado, viu? Pode entrar. Prazer em conhecer. Prazer em conhecê-lo, viu? Em uma casa simples na zona sul de Manaus, seu Jorge Vargas guarda histórias especiais, registradas em pequeninas memórias do esporte olímpico. Qual desses selos aqui é o mais valioso, o mais antigo? Esse da Hungria aqui, né? Que se refere à sequência, as figuras, né? Mostra todos aqueles elementos da antiga Grécia, né? Olha aí. É de que ano isso aí? 1960. 1960. É. E lá se vão 52 anos catalogando selo por selo. Olha, esse é uma paixão de quem foi um jogadorzinho de futebol, né? É um conhecimento, é uma lembrança, né? E toda por que não dizer, uma educação pra gente. Entre muitas curiosidades da coleção, a Turma da Mônica, de Maurício de Souza, já figurou em selos dos Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália, em 2000. Tem selos aqui publicados em Roma, Estados Unidos e um em especial, valioso. Exposição que houve no Rio de Janeiro em 1983. Saíram sim, cinco diferentes. Então, como esses aqui, ele está relacionado com a Olimpíada, então por isso que ele está figurando aqui na minha... Se o senhor fosse vender isso aqui hoje, custaria quanto? Mais ou menos R$200. 69 anos de idade, selos de várias partes do planeta. E o mais recente para o amazonense de Nova Olinda do Norte é o mais especial, Olimpíada Rio 2016. E esse aqui já é mais recente. Já é as Olimpíadas da Guarda. Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Isso. Entre 8.000 selos, seu Jorge não tem noção de quantos são em homenagem aos Jogos Olímpicos. Apaixonado pelo esporte e por tudo isso, a torcida pelas equipes brasileiras está garantida. Afinal, cada vitória, quem sabe, pode se tornar um selo. Quanto mais tivermos campeões, mais aí você vai fabricar selos, né? E os colecionadores...
sorriso no rosto. Por que não? Muito obrigado pela entrevista. Exatamente, senhor. Obrigado, viu? Muito bacana, né? O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias e também a nossa programação nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever as nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas no link vídeos. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Obrigada pela companhia, boa noite, até amanhã.